Existe um sabotador mental, né, que foi desenvolvido, estudado, são 10 sabotadores mentais e estudados pela psicologia positiva, e tem um que ele é muito interessante, que é justamente o prestativo, né? É quando você tenta ajudar demais as pessoas, é como quando você tenta ser bonzinho demais, né? Bonzinho demais a ponto de você tentar ajudar muito as pessoas e se desajudar. Eu me lembro na época da faculdade que eu usava muito esse sabotador. E eu nem sabia que era um sabotador, né? Eu fui descobrir isso depois. Eu era muito prestativa, eu era muito boazinha. Eu queria comprar o amor das pessoas. Eu aprendi que ao longo da minha vida, né, principalmente na escola, que eu tinha que comprar o amor das pessoas, eu achava, né, como? Ajudando as pessoas a fazerem a atividade. É como se eu me sentisse tão fragilizada, tão frágil, é como se eu achasse, né, eu tinha aquela crença de desamor, que é bem frequente, né, nas pessoas em geral, né, que é justamente essa crença de que para que as pessoas gostem de mim, para que as pessoas me amem, eu tenho que fazer o que eu posso e o que eu não posso pelas pessoas, né? Que eu não posso dizer não. Então, eu praticava muito a dissonância cognitiva. E isso já na faculdade de psicologia. Então, no final das contas, eu fui a mais prejudicada, porque eu tentei ajudar muitas pessoas lá, né? Existia uma mania dos professores no curso que eu fiz, na época, né? Eu acho que pode ter mudado agora, que eles queriam fazer muito seminário, né? E eu acredito que eles sabiam que a maioria dos estudantes ali, a grande maioria, não estudava, se escorava, usando um linguajar bem coloquial, né? Em algumas pessoas. Então, como eu era muito motivada, eu estava muito motivada ali, eu estava realizando o meu sonho de fazer psicologia, né? Já que eu já tinha feito quase 5 semestres inteiros de pedagogia, né? Mas o meu sonho mesmo era fazer psicologia. E quando eu entrei no curso, eu estava tão motivada que eu simplesmente tudo eu aprendi rapidamente, aprendi com muita facilidade, né? E até pensei que por exemplo, a matéria de estatística, a matéria de fisiologia, anatomia, que eu teria dificuldade, porque eu nunca gostei desse tipo de disciplina, quando eu fazia ensino médio. No caso, matemática também, não detestava, mas no curso de psicologia eu aprendi com facilidade, porque eu me esforçava, obviamente, né? Aquilo que eu não conseguia aprender sozinha, muitas coisas eu aprendia sozinha, porque eu estudava muito em casa, mesmo tendo pouco tempo. Então, chegou no ponto, eu entrei no curso de psicologia em 2007. 2007.1, né? E em 2009 eu comecei a trabalhar, né? E eu trabalhava, no caso eu fui trabalhar num cartório. Minha mãe conhecia o dono do cartório e tudo, falou com ele. E aí me contrataram lá, eu fiquei no período de experiência por um mês e depois eles me contrataram. Isso foi em janeiro de 2009. E aí eu comecei a trabalhar como cartorária, né? Escriturária. Eu fazia certidões, né? Certidão de inteiro teor, quinzenária, certidão negativa, de imóveis, né? Que era no cartório de imóveis. E aí, eu trabalhava 44 horas semanais, só para vocês terem uma ideia. E estudava à noite, né? Porque quando eu fazia pedagogia, eu estudava pela manhã. Só que quando eu fui fazer psicologia, como eu tinha que pagar, porque na pedagogia eu estudava numa universidade pública aqui da região, que é a URCA, Universidade Regional do Cariri. Quando eu fui para a psicologia, aí era um curso pago, né? Porque não existia psicologia nem federal, não tinha nem federal aqui ainda na época, e também não existia o curso de psicologia na URCA também, né? Só havia curso de psicologia em Fortaleza, tanto na US como na UFC. E aí eu não podia ir para lá, né? Então, quando chegou aqui, numa faculdade, que veio para cá, para a faculdade, que eu não vou dizer o nome da faculdade, que hoje é centro universitário. Então, eu sabia que ia ser difícil, né? Porque eu ia ter que pagar e eu não estava contando com essa despesa, mas era uma coisa que eu tinha certeza que eu precisava fazer, né? Então, eu simplesmente eu acreditei que era possível. Minha mãe me ajudou, assim, acreditou em mim, né? Também tive um professor do curso de pedagogia também que acreditou muito em mim, me incentivou. E aí eu sei que eu acreditei e fui, né? Fiz um vestibular, passei.
e comecei a estudar. E aí o que acontece é que no final do curso eu comecei a querer ajudar demais as pessoas. Eu vi que muita gente tinha dificuldade, tirava nota baixa. E essas pessoas, a maioria lá da sala que eu estudava, elas sabiam que eu era muito boazinha, que eu era essa prestativa demais, que eu usava esse sabotador, porque eu achava que realmente, para que as pessoas ficassem próximas a mim, eu tinha que ajudar elas nos conteúdos, né, acadêmicos. E como tinha muita facilidade de aprender tudo, então eu comecei a ensinar, né? Então, aconteceu muitas vezes delas irem lá para casa, né? E eu fazia tipo um reforço, né? Só que eu não cobrava nada. Eu ajudei em muitos trabalhos de muitas pessoas, muitas começavam a fazer seminário comigo, porque sabiam que eu ia fazer tudo, né? E aí, no final das contas, uma dessas pessoas que eu ajudei, né, que inclusive eu praticamente fiz um trabalho para ela, claro, eu fiz uma coisa errada, né, mas ela veio falar, dizer que estava com muita dificuldade, estava com questões em casa, né, com a mãe, com o irmão, falou um monte de coisa. E aí eu tentei fazer com que ela lesse o texto, escrevesse, eu iria só dar uma ajeitadinha e tudo, organizar, colocar nas normas. Mas aí ela ficou falando aquilo, eu acho que sabia, né? Sabia que eu era uma pessoa fácil de convencer, né? Porque eu tinha essa tendência de querer ajudar demais. E aí terminou que eu fui fazer um trabalho para ela, e aí ela viu no meu computador alguns nomes de pessoas da faculdade, do curso, né? E eram esses nomes que eu salvava, né? Por exemplo, alguém que tinha me pedido ajuda, né? Eu salvava lá o nome para não esquecer, né? Também eu não sou besta, não. Eu salvava para poder lembrar que eu tinha ajudado aquela pessoa, né? Só que aí ninguém nunca me deu nenhum dinheiro. Para não dizer que alguém não me deu dinheiro com relação a algum trabalho que eu fiz, uma orientação que eu fiz, quando em 2010, em setembro de 2010, eu resolvi sair do cartório onde eu trabalhava para poder fazer monitoria. Eu queria fazer monitoria na área da psicanálise, né? E eu teria que parar de trabalhar. Não dava para eu fazer estágio, trabalhar, ainda fazer monitoria, né? Eu conversei com minha mãe, com as minhas irmãs e tudo, e aí a gente chegou à conclusão que dava para eu dar essa pausa, né, para poder fazer a monitoria. E aí eu saí do trabalho, eu estava precisando de dinheiro, né? E aí nessa época mamãe que ficou pagando minha faculdade, né, e tudo. Então minha mãe acho que pagou uns 3 anos de faculdade, né? Foram 5 anos, 2 anos eu paguei, 3 anos foi mamãe que pagou a faculdade, né? E eu sou muito grata a ela por isso. E aí eu me lembro que que eu tava precisando, e ela sabia que eu tinha saído do trabalho e tudo, aí ela perguntou se eu não queria ela perguntou o que eu queria. Tipo assim, ela queria me presentear pelo fato de eu ter ajudado ela no TCC dela. Isso é verdade. Dessa colega que eu tive, que estava com dificuldade no TCC, e aí eu realmente ajudei ela. Não fiz, ela escreveu tudo, eu só dei umas mudadas umas palavras-chave, fiz as normas, né? Ajeitei nas normas da BNT, eu não cobrei nada, mas ela quis me dar, né? E aí eu recebi, né? E na época ela me deu R$ 80. Eu lembro disso. E foi em 2011. E aí teve outra colega minha que ela quis me ajudar também, porque ela sabia que eu estava sem trabalhar, né? E eu também tinha ajudado a ela no TCC dela. Foram duas, na verdade. Uma na área da fenomenologia e a outra na área as duas foram na área da fenomenologia. Uma na área da gestalterapia e a outra foi na área do humanismo, de Carl Rogers, que eu também sempre gostei do humanismo, né? E aí eu lembro que ela tinha viajado para um lugar fora do país, e ela trouxe para mim um manual, porque ela sabe que eu gosto de arte, trouxe para mim. E depois também, quando eu ajeitei o trabalho dela nas normas e tal, ela me deu algum dinheiro também, mais ou menos R$ 80 esse valor também. E aí, pronto, foram essas duas pessoas, né? E eu só orientei e só ajeitei, coloquei nas normas. Mas aí foram falar na coordenação. Essa que veio falar comigo, pedir ajuda, que falou que estava com muita dificuldade,
E aí, quando ela viu o nome das pessoas lá, eu não sei como foi que aconteceu, eu sei que ela foi falar na coordenação, que eu estava fazendo o trabalho, os TCCs de todo mundo, que eu estava ganhando muito dinheiro, né? E aí, simplesmente, isso fez com que a minha imagem na coordenação, com os professores, mudasse, né? As pessoas começaram a acreditar, realmente, a acreditar. Ninguém veio falar comigo. Para não dizer que ninguém veio falar comigo, 2 professores apenas vieram falar comigo, né? Uma que era a minha supervisora de estágio e o outro que era o meu orientador da monitoria e do TCC também, veio falar comigo, perguntar o que estava acontecendo, se era verdade, tudo. Mas os outros, e olha que todo mundo me conhecia. Porque eu sempre fui muito chata, assim, sempre fui uma aluna daquelas que pergunta muito, né? Que senta na frente, que fica... que quer participar, que a professora pergunta uma coisa e eu levanto a mão e já respondo. Então, assim, eu comecei a ver que eu terminei sendo uma pessoa muito chata, sabe? Mas não era de propósito, eu queria simplesmente auxiliar, digamos, eu queria ajudar ali no desenvolvimento da aula, tornar uma... alguém podia até pensar que eu estava querendo rivalizar com os professores ou querer mostrar que eu sabia mais do que os outros, e não era. Porém, terminou que eu levei essa imagem. Aí, no final das contas, me prejudicaram dessa maneira, porque eu fui querer ser essa prestativa, né? Então, esse sabotador mental pode parecer legal, né? Mas ele não é. Quando a gente não diz não, quando a gente faz tudo para agradar as outras pessoas e a gente vai se desagradando, no final das contas, quem vai sofrer é a gente.